Amigos, colaboradores do mundo todo, meu nome é Sean Kidney, eu sou o presidente da Climate Bonds Initiative e esta é a nossa conferência anual de 2020 e o tema é sobre as oportunidades da década, a transição verde, a oportunidade da década. Então, ontem conversamos muito sobre os desafios que temos à nossa frente, falamos também sobre o documento sobre transições que foi publicado. E também falamos também sobre a liderança governamental, ouvimos falar dos planos da Comissão Europeia e de outros governos sobre esse processo de transição. Também ouvimos uma apresentação do governo de Lagos sobre os seus planos extraordinários. Hoje temos uma agenda muito cheia. E o primeiro ponto dessa agenda é o lançamento desse marco de investimentos em mudanças climáticas e uma parceria da AIB e da Amundi. E antes de começar, eu gostaria de mostrar a todos o programa de hoje. Depois dessa primeira sessão, vamos falar também do próximo lançamento, então, do Instituto de Finanças Sustentáveis da Ásia. Vamos ver também uma apresentação da Comissão de Transição e também vamos falar sobre o que é exigido para atingir, então, os nossos acordos sobre mudança climática e, por fim, vamos falar das perspectivas para títulos de transição. No aplicativo que os senhores estão usando, temos muitas opções para fazer perguntas, para encontrar pessoas e também interagir com seus colegas. Por favor, então, usem esse aplicativo, que é muito útil para esse tipo de situação. Eu gostaria de pedir a todos umas duas coisas antes de começar. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, façam essas perguntas por meio do aplicativo. E tanto nós da Climate Bonds Initiative, e também da Amundi e da IB, vamos responder as perguntas aqui por meio do aplicativo. E também, daqui a pouco, vocês encontrarão e conhecerão os apresentadores de palestrantes de agora. Esta conferência está sendo transmitida via streaming e interpretada em 5 línguas diferentes: espanhol, português, japonês, mandarim e russo. E vocês têm a possibilidade, então, de ouvir e compartilhar essas conferências com seus amigos nessas 5 línguas. Então, bem-vindos a todos, e agora eu vou dar as boas-vindas aos nossos 2 convidados de hoje. O presidente Jin LeCun, do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, e também o senhor Yves Perrier, que é o presidente da Amundi. Então, eu vou dar a palavra a esses 2 palestrantes e depois vamos falar um pouco mais desse marco de investimentos. E parte do portfólio da AIB trabalhará com base nesse marco. E esse produto é endossado, na verdade, por essas organizações, que está sendo lançado no mercado. Ou seja, essa organização investe, então, em promotores de ações no campo de mudanças climáticas. A AIB, por meio desse portfólio de mudanças climáticas, tem, na verdade, $1 bilhão investidos nos Estados Unidos. E eles, então, por meio desse marco de investimentos, eles estão buscando outros parceiros para que invistam também e que aumentem, então, o fluxo de investimentos nesse setor. O mercado de capitais é dominado por títulos que são chamados títulos Use of Proceeds e que são comercializados principalmente em dólares americanos e em euros. Funciona muito bem até agora para chamar atenção para o tipo de empresas e bancos e governos, para chamar atenção para o que eles estão fazendo no campo de mudanças climáticas. Mas
geralmente atrai pessoas que têm um interesse específico nesse tipo de investimento. E nós ficamos muito contentes quando o governo alemão lançou o seu título verde na semana passada, e que foi muito bem recebido pelo mercado. E foi uma experiência muito interessante, porque foram lançados no mesmo dia um título convencional e um título verde. E eu não vou entrar em detalhes agora, mas na verdade é uma história muito interessante. Os senhores podem pesquisar mais sobre isso. E sabemos que é um mercado que vai crescer muito. E agora temos outros títulos que vieram depois, que foram gerados a partir dos títulos verdes. Temos títulos azuis, os títulos de transição, os títulos de sustentabilidade, e todos fazem parte desse grupo maior, desse conjunto maior de títulos que chamamos User of Proceeds. Então, nós prometemos usar os fundos para certos investimentos que podem garantir, então, o desempenho. De certa maneira, é um título com uma garantia muito alta. Então, o que falamos ontem, durante as sessões de ontem, é que precisamos analisar os planos estratégicos e as ações das empresas que se comprometeram a trabalhar nesse sentido. E agora temos que reconhecer, então, essas empresas que estão fazendo o que precisa ser feito. E temos que garantir que os mercados de capital possam garantir esses fluxos necessários, então, para que esses fluxos aumentem, para que a emissão desses títulos aumentem. Então, eu vou pedir, então, que agora que o presidente Jim LeCun apresente, então, a visão do AIB. Bem, a palavra ao senhor agora. Muito obrigado, senhor Kidney. Eu estou aqui para o lançamento, então, desse marco de investimento de mudanças climáticas. Os nossos, esses nossos títulos e esse programa do nosso banco foi criado em 2016 para promover investimentos verdes por meio do investimento em infraestrutura e outros setores produtivos. Então, esse desenvolvimento sustentável está ao centro das nossas operações em todos os formatos. O nosso banco adota, então, uma abordagem sustentável, e nossa dedicação à mitigação das mudanças climáticas tem sido demonstrada por todas as nossas ações que visam, então, a adaptação e mitigação de mudanças climáticas. Isso ficou muito claro em 2019, em que 39%, ou 1,7 bilhão de dólares, foram investidos naquele ano. E para um banco novo que começou do zero, isso representa, na verdade, o resultado de grandes esforços para financiar ações de mitigação das mudanças climáticas. Pela primeira vez, o nosso banco trabalha em parceria com outras instituições para financiar, então, títulos, e para lançar títulos, como os que lançados recentemente em agosto desse ano. E acreditamos que essas ações aumentarão, então, os investimentos em ações globais de mudanças climáticas em milhões de dólares. E à medida que crescemos, nós pretendemos fazer mais em relação a isso. Em relação a nossos investimentos no âmbito dessa iniciativa, adotamos uma abordagem, então, ASG, ambiental, social e de governança, e que seja sustentável e que possa gerar impactos substantivos. Hoje lançamos 2 portfólios, um que é o portfólio ASG aumentado com a Aberdeen Asset Management, e
O segundo é esse portfólio que é lançado em parceria com a Amundi e que tem o endosso, então, da CBI. Senhor Kidney, o senhor mencionou anteriormente o grande potencial dos mercados de capital na busca de soluções para os problemas climáticos. E esse portfólio, então, com base no marco que está sendo lançado, visa fazer uma contribuição significativa nesse sentido. E o marco visa a estabelecer marcos para os investidores e que estão alinhados com os 3 objetivos do Acordo de Paris: mitigação das mudanças climáticas, adaptação às mudanças climáticas e alinhamento, então, aos propósitos de um futuro resiliente ao clima. E esse é o propósito de hoje. Muito obrigado, senhor Kidney. Bem, muito obrigado, então, presidente Lincoln. Senhor Perrier, o senhor pode falar um pouco sobre sua abordagem de investimento responsável e como essa abordagem pode apoiar, então, as ações climáticas? Bem, muito obrigado, então, senhor Kidney. E, presidente, eu gostaria de dar meus parabéns ao senhor por sua recente reeleição, então, como presidente do banco. Para nós é um privilégio trabalhar, então, com uma instituição tão importante como a AIB. Nós estamos falando hoje de um projeto que é muito próximo a nossos interesses como investidores responsáveis. Eu gostaria de começar falando do status do financiamento verde e desse sistema. Para nós, a questão não é se esse setor deveria ser verde, mas em quanto tempo conseguimos chegar lá. Ou seja, não é se, mas quando. A ciência deixa tudo muito claro. E o alinhamento da economia aos princípios científicos é só uma questão de tempo. Cada vez mais os investidores reconhecem a importância de combater as mudanças climáticas e a política como um todo está também se alinhando a essa ideia. Desde a sua criação em 2010, o investimento responsável sempre foi um dos pilares fundadores da Amundi. Nós estamos convencidos que gestores de ativos como um todo devem ajudar essa transição rumo a uma economia sem carbono. E, naturalmente, temos um papel crucial a desempenhar na mobilização de ativos e consideramos, então, que junto com atores do setor público, podemos mobilizar mais investidores privados e levar o setor, então, a investir em ativos mais verdes e sustentáveis. E em alinhamento ou alinhados aos objetivos do Acordo de Paris, estamos encorajando, então, várias empresas e investidores a adotar esses princípios. Grandes gestores de ativos como a Amundi têm proposto, então, soluções de investimento que são confiáveis e alinhadas a princípios sustentáveis. E esse é um dos nossos objetivos para 2021, ou seja, que todos os nossos investimentos ativos integrem, então, esses princípios, em vez de adotar princípios tradicionais de investimentos. E quando falamos de financiamentos sustentáveis, esse não é mais o centro das nossas atividades. O centro agora são esses investimentos climáticos. Conhecemos os objetivos do Acordo de Paris e também os desafios à nossa frente. E gostaríamos de apoiar nossos investidores em todos os ângulos,
nós possuímos agora 90 bilhões de euros em soluções de mudanças climáticas e então temos um portfólio muito amplo nesse sentido. E a força motriz por trás desse sucesso é a inovação. E então encorajamos o uso de informação para convencer os investidores e atraí-los para o setor. Nós temos muito orgulho de fazer parte dessa iniciativa e damos total apoio ao marco de investimentos. E encorajamos, então, os investidores a alinhar seus portfólios aos objetivos de Paris. Bem, muito obrigado, Sr. Perrier. E, na verdade, é extraordinário quando o senhor disse 19 bilhões. Sim, não 90 bilhões, mas 19 bilhões, em termos de alocação de capitais. Na verdade, é algo significativo que ocorreu nos últimos anos, mas, naturalmente, nosso objetivo é muito mais amplo. É por isso que precisamos desse marco de investimentos, né? É muito interessante ver esse comprometimento mútuo entre os senhores. Desde que conversamos algum tempo atrás, presidente Jim, o senhor sempre levou muito a sério essa questão de investimentos verdes e investimentos enxutos. Há muitas pessoas que pensam como nós lá fora. E a questão é como, então, identificá-los e como atingir, então, esses objetivos climáticos. E nós sabemos que existe um potencial para ampliar esse universo, o universo desses investimentos para o setor específico que estamos focando. Então, eu estou muito animado e eu acho que é um momento muito importante, principalmente para os nossos ouvintes, porque estamos também naquele momento de lançar uma nova taxonomia no âmbito da União Europeia, e também como consideramos esses investimentos climáticos no âmbito do Acordo de Paris, e também estamos falando muito dos investimentos em transição. E esses investimentos poderão servir de orientação para todo o portfólio. Então, o senhor pode falar um pouco mais sobre como isso funcionará na prática? Bem, com base na experiência da Mundi, há uma série de possibilidades de investimento em mudanças climáticas, inclusive em mercados emergentes. Os investidores precisam saber quais informações são corretas e cada um de nós precisa saber, então, o que pode oferecer. É importante que os formuladores de políticas públicas e os reguladores também adotem melhores práticas e reconheçam melhores práticas. Somente aí poderemos realizar nosso pleno potencial de utilizar o capital de investimentos para combater as mudanças climáticas. Em vista dessas mudanças e do marco de investimentos, todos os parceiros, os investidores, os emissores e os reguladores podem trabalhar juntos com base nos mesmos princípios e assim dirigir os investimentos. É isso que nós consideramos essa abordagem holística do marco, considerando os 3 objetivos do Acordo de Paris: adaptação às mudanças climáticas, mitigação das mudanças climáticas e financiamento, então, dessa transição para uma sociedade sem carbono. Todos esses 3 objetivos se alinham no âmbito do marco. E o marco, então, identifica riscos e oportunidades com base nesses 3 objetivos. Por exemplo, a adaptação e mitigação das mudanças climáticas apresentam condições e riscos para os investidores. E o financiamento de uma economia de baixo carbono oferece, então, oportunidades para os investidores, por exemplo, por meio da escolha de uma energia renovável ou de baixo impacto. Então, podemos recomendar os investimentos mais apropriados para nossos clientes. Por exemplo, a trajetória de emissão de carbonos de uma empresa pode, então, adotar uma matriz de medidas de melhores práticas.
E a partir que identificamos a localização física do ativo de uma empresa e podemos determinar, então, os riscos relacionados às mudanças climáticas. E também, por meio do uso de tecnologias alinhadas ao clima, podemos verificar qual percentagem de ativos verdes ou de títulos verdes um emissor pode lançar. E também, com base nisso, podemos reunir os emissores e identificar esses títulos em 3 categorias. Como os emissores da primeira categoria e da segunda correspondem, então, a emissores que não fazem parte da última, que não são considerados aptos com base na última. Bem, o que fazemos, em poucas palavras, é identificar as empresas que estão mais preparadas, então, para lidar com esse novo presente e com o futuro e que possam ser atores ativos dessa nova economia. Então, considerando as 3 variáveis do marco, e a partir daí o marco identifica que esses emissores de títulos estão em uma trajetória positiva. E, por fim, o marco identifica uma certa categoria de emissores que não são aptos, então, para investimentos no âmbito dos princípios do marco. Então, o objetivo do marco não é simplesmente apontar o dedo para um investidor em particular ou dizer quem está fazendo a coisa certa ou errada. O objetivo do marco, na verdade, não é esse. O marco não exclui nenhum setor. Pelo contrário, o marco tende a encorajar a emergência de investimentos climáticos com base no desempenho das melhores empresas ou dos melhores emissores. E alguns emissores estão claramente em uma trajetória positiva e estão caminhando rumo ao cumprimento dos objetivos do Acordo de Paris. Sim, então, na verdade, é algo muito diferente de como sempre usamos os recursos no âmbito do mercado climático no passado. E eu queria saber, presidente Jean, o senhor pode falar um pouco mais sobre a perspectiva do AIB sobre a implementação desse portfólio e sobre como pretendem investir nesse portfólio? Bem, como eu disse antes, bem, a maioria dos nossos acionistas vem de vários países, na maior parte do mundo, não somente da Ásia, mas também da África, da América Latina e também da Europa. Nós todos estamos cientes do fato que a percepção e a consciência sobre mudanças climáticas tem gerado desconforto e também está na cabeça de todas as pessoas. Então, a questão é que queremos passar da consciência, da percepção, mas também passar para a ação. E é muito interessante, porque o Acordo de Paris foi assinado uns 2 meses antes do lançamento ou da criação do nosso banco. Nós fomos criados em janeiro de 2016. E quando negociamos, então, o Acordo de Paris, a necessidade de lidar com questões ambientais e com mudanças climáticas, que já eram muito importantes, mas como banco, nosso foco era desenvolvimento de infraestrutura e também investimento em infraestrutura nos setores produtivos. A parte importante é garantir, então, ou considerar o financiamento da infraestrutura no século XXI, com uma nova abordagem. Isso, então,
quer dizer, nós não queríamos continuar a financiar a infraestrutura como era feito nos anos 30, 40, 50, 60 do século passado. Não, não era nosso objetivo. Quando começamos esse banco, eu posso garantir ao senhor que a mitigação das mudanças climáticas era uma das nossas prioridades. E se eu disser agora que o Acordo de Paris, a Declaração de Paris, representam, então, os princípios das mudanças climáticas, é isso que nós acreditamos. Nós dissemos, na verdade, que os investimentos reais, essas são as ações. Então, o Acordo de Paris representa os princípios e os investimentos representam as ações. E esse marco que estamos lançando também é uma ação importante que está ocorrendo no terreno, no mundo real, rumo a essa mudança. Bem, nós nos conhecemos há muitos anos e nós sabemos, então, que todos estamos comprometidos. E também a Amundi é uma empresa francesa que é comprometida com esses princípios. E eu também estou comprometido com a proteção ambiental e também com a solução para as mudanças climáticas. E como um novo banco de desenvolvimento, nossos diretores e toda a nossa diretoria, nós temos, claro, o interesse de oferecer o melhor possível para os nossos acionistas, mas parte disso é feito por meio de orientar sua atenção para essas ações mais verdes, inclusive nos países em desenvolvimento. E eu acho que podemos demonstrar o comprometimento dos países e dos governos e das pessoas dos países em desenvolvimento e também daqueles dos países desenvolvidos. E é por isso que é importante esse marco de investimentos em mudanças climáticas. E quando pensamos nisso, naturalmente, quando analisamos a nossa carteira, pensamos em quais investimentos terão um impacto positivo para as mudanças climáticas e quais não terão. Quais terão um impacto positivo para o meio ambiente e quais não. E esses são os nossos requisitos. Caso contrário, será impossível para nós financiar qualquer investimento. E eu acho que podemos demonstrar quanto estamos comprometidos e quanto estamos prontos para lidar com a adaptação e mitigação das mudanças climáticas e quanto estamos prontos para financiar a transição rumo a uma economia sem carbono. E eu acho que no caso de muitos países, eles ainda dependem muito de carvão e outros combustíveis fósseis. Na verdade, o carvão ainda é um dos combustíveis mais econômicos, digamos, mais baratos. Mas para ajudar essas empresas a fazer, e esses países a fazerem a transição, nós temos que demonstrar, então, que há opções. E eu tenho certeza que podemos demonstrar, trabalhando em parceria, que esse tipo de marco pode funcionar. Eu gostaria de convidar mais investidores a se unirem a nós e a verem, então, os grandes esforços que estamos fazendo e como podemos fazer a diferença. E essa é a mensagem das pessoas que estão ouvindo aqui. Estamos convidando vocês a participarem desse projeto e também poderem ver todo esse universo de investimentos que podem ser incluído, a mitigação, e para poder facilitar a transição, a resiliência. E, presidente, nós vamos voltar um pouquinho para falar um pouquinho da carteira do AIB e do que os senhores estão fazendo com relação a esse tipo de investimento. Mas o que eu gostaria de fazer agora, senhor Premier Perrier, eu gostaria de um pouquinho mais de detalhe de como que esse marco vai funcionar, por exemplo, para esses campeões A e B, se o senhor pudesse de repente apontar, perdão, senhor presidente Yves Perrier. Senhor Perrier, então, por favor. Aqui o presidente Jim, eu ia perguntar sobre os aspectos dos campeões A e B para o A e B, porque a gente tem essa questão de campeões, né, os champions, e isso faz parte desse marco, dessa estrutura. O senhor poderia nos falar um pouquinho sobre o que é isso, pois o senhor Perrier
falou um pouquinho sobre isso. O que será esses níveis de campeões? Como que isso vai funcionar? Bom, como podemos ver, até mesmo hoje, nesse mundo, os investidores estão cada vez mais cientes do meio ambiental e cada vez mais querem investir em renováveis e também em ajudar países em desenvolvimento a reduzirem o seu uso dos fósseis. Agora, claro, há muitos valores de investidor para investidor, digamos assim. E eu diria, então, que pela primeira vez, dentro dessa estrutura, essa estrutura, na verdade, vai ajudar os investidores a focarem mais em tentar ser ou se tornar, digamos assim, emissores campeões do clima, ou seja, a lista A, né, os top, por assim dizer, pois eles vão então demonstrar ou eles vão desempenhar um papel de líder para que cada vez mais investidores se juntem a eles dentro dessas listas para ver o maior potencial de investidores que podem esperar terem um desempenho parecido com a lista A. E aí, a nossa ideia é por trabalhar com todos eles, nós podemos aumentar o alinhamento com essa mudança do clima. E, bom, primeiramente, temos que trabalhar juntos para atrair cada vez mais investidores, para termos uma grande equipe dessa lista A, essa lista premium, digamos assim. Essa parte não é fácil, mas eu tenho confiança que, trabalhando juntos, podemos sim chegar nos objetivos que nós queremos. Então, o senhor Perrier, o engajamento vai ser importante aqui, pois a gente quer incentivar as pessoas a se tornarem campeões do que simplesmente escolherem, digamos assim, os títulos. E como que essa parte do engajamento vai funcionar? Bom, é aqui que estamos entrando num ciclo novo, onde os objetivos da empresa não são só uma questão de valor somente para os acionistas, que é algo que, digamos, está avaliado desde o final da década de 70, mas também levaremos em conta o interesse da sociedade como um todo, e com isso as empresas, investidores, eles têm responsabilidade de apoiar todo um sistema desses na sociedade. Como um grande acionista em várias empresas e com expertise em energia, a Mundi tem a possibilidade de mandar essa mensagem para empresas, ou seja, é por isso que é importante ter uma política de engajamento forte, comprometida, uma política que seja orientada por duas prioridades. A primeira prioridade é a mudança do clima. Pedimos para todas as empresas onde investimos para que eles publiquem as informações relacionadas a emissões de CO2 e também monitoramos informações de outras e aquela parte social também, que é a questão da amplificação das desigualdades, e, por exemplo, a gente incentiva as empresas para poderem publicar equity. E, bom, em cima dessa política de engajamento da empresa, nós temos que ter também uma estratégia de engajamento, pois consideramos o desinvestimento como um último recurso, pois isso é que, na verdade, nos deu a expertise de operar na França, e nós temos essas práticas de questões ASG e precisamos então incentivar essas empresas a encorajarem, motivarem as práticas de ASG e usar essas práticas em linha com os objetivos, digamos assim, dessa estrutura. E o marco, ele reflete esse apoio. Primeiramente, nós temos o marco e os investidores que estão nas empresas hoje, e eles podem então ajustar a empresa deles, e isso ajuda os investidores a abrirem um engajamento, um diálogo de longo prazo sobre considerações específicas da mudança do clima. E um ponto importante é que a mudança do clima, ele vai, claro, chegar a todos os pontos do mundo, e para podermos chegar ao Acordo de Paris, todos os setores têm que passar por uma transição para baixo carbono de alguma forma, tá?
E levando isso em mente, o marco pode ser aplicado para todos os setores, como, por exemplo, esse marco ele pode ajudar um investidor que identifica um bom conglomerado que tem integrado soluções eficientes de baixo carbono para a energia. No entanto, o marco ele também pode ajudar os investidores a acharem pequenas empresas que se especializem em uma tecnologia de baixo carbono específica. Finalmente, um outro fator importante desse marco é que ele fornece uma língua comum para os investidores na questão e na área de mudança do clima. E aqui a gente precisa ver quais informações de ASG estão lá para os investidores, pois isso ainda é um desafio, por exemplo, para o mercado, pois o marco realmente ele promove essa divulgação de dados financeiros, por exemplo, porque no final das contas temos que ter um relatório transparente para podermos comparar as informações e temos que ter isso de todas as geografias e setores, e isso é crítico para os investidores, pois assim todos podemos nos tornar atores da mudança, da finança, do clima, e isso é algo bem novo, eu diria, dentro dessa circunstância e contexto asiático. Isso é o que o senhor acha também, presidente Jin? Se o senhor pudesse falar um pouquinho o que o senhor acha sobre essa questão dos relatórios com dados transparentes, por assim dizer. Bom, o que nós estamos fazendo com relação ao marco de investimento de mudança do clima, a nossa visão é que é a primeira vez que tentamos desenvolver uma abordagem holística para os investidores de mercado do capital para integrarem esses três objetivos. E provavelmente há um mau entendimento que um grande número de países em desenvolvimento da Ásia estão focando no desenvolvimento para melhorar a sua qualidade de vida, que eles estão deixando o combate da mudança do clima de lado. E isso não é verdade. E nós, e eu diria também outros investidores responsáveis e outras instituições que estão realmente comprometidas com a mitigação dessa mudança climática, estão realmente muito comprometidos em implementar o Acordo de Paris, pois sem o amplo apoio de um grande número de países em desenvolvimento e pessoas, vai ser muito difícil atingir o êxito que todos esperamos. Então, nós, no banco, realmente temos tentado muito nos últimos 4 anos e meio mostrar o nosso compromisso trabalhando de forma próxima com países em desenvolvimento. Como os senhores sabem, para qualquer banco de desenvolvimento multilateral ou instituição financeira pode ser muito difícil em 1 ou 2 anos em fazer realmente aquele trabalho, né, prático no local, mas nos últimos 4 anos e meio trabalhamos e emprestamos 20 bilhões de dólares. Claro, nós temos um investimento especial para lidar com a pandemia da Covid-19, mas aumentamos os investimentos diretos substancialmente para lidar com mudança do clima, chegando a 39%. Então, a nossa meta é atingir 50% de investimentos diretos para mitigação da mudança do clima até 2025. Perdão. Então, isso é o mesmo que a B e o ARB, não é isso? Isso é uma meta bem ambiciosa. Eu só queria certificar 50% até 2025. Muito obrigado, presidente Jim. Sim, isso é de fato ambicioso. E sabemos do risco. Nós sabemos do risco do fracasso também, de não chegar nessa meta. E estamos, sim, claro, sob pressão. Mas como vocês podem ver, essa é a nossa meta. Esse é o nosso objetivo como um impulso, digamos assim, né? Como se fosse alguém empurrando a gente para que nós possamos avançar. Pois se a gente não tem uma meta lá em cima, a gente nunca chega nela, não é isso mesmo? E, de qualquer forma, temos também o mercado financeiro asiático. Nós sabemos que ele é muito menos desenvolvido do que o mercado financeiro europeu ou na América do Norte. Então, isso sem levar em consideração que para esses investidores do mercado de capital,
para eles analisarem os 3 objetos do Acordo de Paris, realmente isso é muito difícil. Então, eu posso dizer ao senhor, Sean, que é uma meta ambiciosa, mas não estamos intimidados pelas dificuldades, pelos desafios ou as tarefas que estamos enfrentando ou que apresentamos para nós mesmos, pois acreditamos que uma abordagem holística para investidores de mercado de capital para poder integrar todos esses objetivos e elementos que são muito importantes. E, bom, trabalhamos também com a Mundi para lançar a carteira de títulos do clima ano passado. Isso é algo que a gente já, inclusive, efetivou. Então, trabalhando em conjunto, eu acho que podemos melhorar, podemos aprender e podemos fazer mais de forma mais efetiva e eficiente, pois os nossos valores centrais é ser verde, ser limpo. Agora, ser verde não é só proteger o meio ambiente, temos que proteger os ecossistemas, mas é muito importante lidar com a mudança do clima e esse grande problema, porque a mudança do clima é o que está nos levando a ter, né, esses eventos adversos do clima, furacões, tempestades, todos esses desastres naturais têm sido relacionados à mudança do clima. Portanto, acreditamos que trabalhando em conjunto, conseguimos mobilizar mais apoio em países em desenvolvimento, dos seus povos para lidar com isso. Eu digo, por exemplo, que, bom, durante os últimos 6 meses, mais ou menos, a gente tem concentrado os nossos esforços para lidar com a pandemia da Covid-19. E as pessoas nos perguntam se todos esses esforços, na verdade, se isso fez com que a gente parasse de prestar atenção com os aspectos da mitigação da mudança do clima? E a resposta é não, pois não há uma troca, não há uma compensação entre o financiamento para lidar com a pandemia e o financiamento para mitigação da mudança do clima, pois de fato proteger as pessoas da Covid-19, melhorar a produtividade das pessoas nos países em desenvolvimento, isso vai fazer mais ainda para lidar com a mudança climática. E eu diria que a mitigação da mudança climática reduzirá a incidência de desastres naturais e, de repente, a gente consegue evitar alguns desses desastres naturais, incluindo os vírus, por exemplo, pois os vírus, eles terminam sobrevivendo em climas drásticos. Então, tudo isso faz parte da nossa carteira e a gente, na verdade, tem isso como uma abordagem integrada para o desenvolvimento. Então, eu quero que as pessoas entendam que quando eu falo que focamos em infraestrutura, isso não quer dizer que a gente vê somente o investimento na infraestrutura física, mas não é só que vamos fazer o que foi feito no passado, mas sim, nós temos uma visão holística sobre isso. E o que é mais importante? O mais importante é poder mobilizar os investidores do setor privado para que trabalhemos em conjunto. Muito obrigado, então. O investimento no clima pode ser algo que pode funcionar como algo que vai inocular, né, esses problemas, pois nesse momento o painel intergovernamental na mudança do clima diz que se a gente não reduzir as nossas emissões drasticamente, teremos realmente impactos climáticos extremos, terríveis, não só, né, adversos, digamos assim. E, bom, senhor Perrier, nós tivemos algumas perguntas, na verdade, perguntando sobre como que isso se vincula à taxonomia da Europa. O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso, como também as iniciativas de relatório TCFD, divulgação de dados financeiros da Europa, né? Aquela regra. Bom, primeiramente, essa questão da taxonomia é algo que eu considero chave. Por quê? Porque estamos falando sobre a necessidade, tá, que nós temos e também estamos falando de que o que a gente precisava antes era estar alinhado com os princípios. E dentro desse contexto, nós temos uma discussão
no nível da Comissão Europeia para definir o que nós chamamos de taxonomia do que é verde, etc. E há debates aqui, tá, que estão sendo realizados como exemplo da energia nuclear, pois nós, na Amundi, temos o posicionamento que nuclear era verde, não por ideologia, mas por de fato ser mais verde. Outros países não concordam, digamos assim. Mas dentro desse marco, para nós definimos claramente o princípio com o qual baseamos a nossa análise e todos os seus critérios. E seria ambicioso demais, eu diria, no mundo atual, dizer que todo mundo concorda com todo o princípio. Mas o que é importante, novamente, é que, primeiramente, todos esses princípios, eles precisam ir numa boa direção, digamos assim. Em segundo lugar, é que todos precisam conhecer a forma que classificamos, e aí classificamos com base no que nós dissemos. E eu enfatizaria, inclusive, uma questão aqui com relação à mudança do clima, que é a necessidade de combinar o desenvolvimento social e o objetivo da transição energética. Em muitos países, há uma necessidade de aumentar o suprimento de energia para chegarmos a um certo nível de desenvolvimento. Sendo assim, a pergunta é achar, na verdade, a boa energia que está alinhada com isso. Por exemplo, para a Índia, 70% hoje da energia ela vem de carvão, tá? E se a gente olha para os próximos 30 anos, eles vão precisar dobrar, digamos assim, a oferta de energia. E claramente, uma técnica boa seria não só utilizar as renováveis, mas o gás também, a nuclear, etc., para poder dobrar essa quantia. E isso é um ponto muito importante para poder distinguir entre o desenvolvimento social e essa transição energética. Bom, vocês na Amundi fizeram umas declarações muito fortes com relação a carvão e a política relacionada a esse combustível. Essa política está onde? O senhor poderia falar um pouco? Sim, com relação ao carvão, nós temos uma política que nós definimos que está relacionada ao nível de carvão em junho de 2015. Nós anunciamos um phase-out, né? Ou seja, a gente sairia completamente do carvão com base no Acordo de Paris e então analisamos as empresas, as nossas carteiras e excluímos empresas que geram mais do que 20% de receitas da extração por mineração de carvão ou empresas que tenham extração de carvão também no nível X. Então, nesse caso, quando a gente vê todo esse marco de investimento e para como que isso, na verdade, é diferente de outras metodologias de investimento utilizadas pela Amundi, por exemplo? Você poderia nos dar um gostinho disso? E eu diria que, primeiramente, isso aqui é provavelmente o primeiro. A gente não diz bom, a gente, na verdade, está comprometido, né? Mas a gente também tem que ser um pouco humilde. A gente não vai dizer que nós somos, né, os melhores em tudo, mas dizendo isso, eu acho que esse marco é o primeiro que está em linha com aquelas 3 dimensões do Acordo de Paris, a mitigação da mudança do clima, adaptação e também o financiamento de uma economia de baixo carbono. E eu diria que esse marco ele é flexível e ele pode ser aplicado para todos os setores, porque ele analisa emissores e na verdade ele analisa mais os emissores do que os instrumentos. E
Em segundo lugar, é a dinâmica, pois, na verdade, aqui a gente foca em incentivar a transição e investidores para investirem nessa transição e os desafios relacionados a ela. Portanto, o marco ele é baseado em metrias de investimento claras e legíveis. E esse marco, ele vai se manter da arte e então vai assegurar a implementação, ou seja, teremos a flexibilidade, a dinâmica e permanentemente se manterá à frente, digamos assim, dessa tarefa. Então, a ambição é achar co-investidores, não só na Ásia, mas especialmente na Ásia. Vocês poderiam nos dizer se vocês têm interesse por parte dos investidores? E também seria uma pergunta para o presidente Jin. E quem mais vocês acham que podemos atrair para nos apoiar dentro desse marco? Sim, muito obrigado. E, bom, com base no que o senhor Perrier falou, eu gostaria de fazer comentários primeiramente sobre o carvão e também o papel do AIB dentro desse marco de investimento. E, primeiramente, como o senhor Perrier falou, essa é a primeira vez que temos esse marco para oferecer essa nova abordagem para construir uma carteira de investimento em resiliência do clima com base nos 3 objetivos do Acordo de Paris. E, bom, as pessoas sabem que até esse momento não há uma abordagem holística dos investidores de mercado de capital para integrarem todos os 3 objetivos do Acordo de Paris. E dentro da nossa carteira, do nosso portfólio de investimento, por exemplo, como sabem, temos equity e, obviamente, o mercado de capital hoje, eles focam em fundos temáticos e enquanto temos índices de baixo carbono, eles têm também trabalhado com esses fatos de mitigação. E, bom, como uma classe, os títulos verdes têm sim sido uma solução para mercados de baixo carbono, mas eles não necessariamente se integram ao Acordo de Paris e não se integram às oportunidades, digamos assim, de um balancete de emissores. Então, eu diria que isso aqui, na verdade, é o ponto histórico e esse evento, na verdade, é um ponto histórico e temos certeza que isso vai funcionar e poderemos atrair mais investidores para, então, termos mais pessoas participando dessa lista A, pois a mudança do clima é um problema global e o nosso banco, ele foca no desenvolvimento asiático, mas a gente olha além da Ásia e independente do ritmo de desenvolvimento da Ásia durante os últimos 40 anos ou de como as economias asiáticas conseguiram emergir da crise da década de 70, independente de como essas empresas podem trabalhar juntos para integração regional, há uma grande lacuna entre a necessidade de lidar com a mudança do clima e outros problemas climáticos, ambientais e a parte de finanças, pois sabemos que enquanto é importante os países asiáticos focarem nisso, nunca deveríamos trabalhar de forma isolada, esquecendo das operações com outras regiões, com outros continentes, pois é por isso que, como vocês podem ver, temos afiliações e crescemos, né? Temos 53 membros agora. E eu diria que, como temos uma visão clara e temos um mandato extremamente claro para a se associarem a esse banco, e eles se associam a esse banco por quê? Porque a gente faz muito em prol do meio ambiente, em prol da mudança do clima, ou seja, contra, né? E eles já são membros de outras instituições mundiais. Por que eles deveriam gastar mais dinheiro aqui nesse banco? Então, eu realmente me sinto extremamente motivado pelo compromisso desses países em desenvolvimento em se associarem a esse banco. Como eu disse, nós somos provavelmente
a primeira instituição global multilateral com os países em desenvolvimento agindo como os acionistas majoritários, tá? E as pessoas também me perguntam, bom, você tem estratégia energética que não tira o financiamento do carvão, certo? Então vamos abordar o carvão um pouco. E qual que é a sua posição? Bom, estamos trabalhando nessa estratégia corporativa que deve ser aprovada pelo Conselho até o final desse ano e começando no próximo ano, que será o meu segundo mandato, nós vamos implementar essa estratégia corporativa. Como que nós vamos lidar com o carvão, né? Com essa questão do carvão? Quando a gente elabora a estratégia energética, tá? Quando ela foi elaborada, claro, anteriormente nós tínhamos ciência de que nós tínhamos alocados aquele grande número de países em desenvolvimento, eles não podem simplesmente implodir, por assim dizer, todas as suas plantas, suas usinas de carvão. E, bom, alguns países fizeram financiamento, né, dessas usinas de carvão e isso era sim uma realidade. Então, nós estabelecemos uma condição para, obviamente, dar o financiamento para essas usinas de carvão. E durante os últimos 4 anos e meio, nós não financiamos nenhum projeto de planta de carvão, tá? Zero, ou seja, nenhuma planta que produz energia por meio do carvão, né? Por meio da queima de carvão, pelo menos. E claro, a minha intenção era realmente deixar bem claro essa estratégia de que nós não financiaríamos nenhuma planta, e isso incluindo alguns países em desenvolvimento, eles têm problemas, por exemplo, claro, né? Se a gente contar, né, a questão do carvão e como que lidamos com isso e com parte, né, no desenvolvimento desse país, em desenvolvimento, mas eu posso assegurar a vocês de que eu não vou financiar nenhuma planta que funciona por queima de carvão. Mais do que isso, nós não vamos financiar nenhum projeto que estará relacionado ao carvão, por exemplo. Nenhuma rodovia será financiada, né, para que você tenha a pavimentação de uma rua, de uma estrada que te leve para uma mina de carvão. Tá? Ou seja, não vamos financiar nenhum projeto que alimente essas usinas de carvão. Então não é só uma questão de não financiar usinas de carvão, nós não faremos nada funcionalmente relacionadas ao carvão. Não sei se eu fui claro o suficiente. Sim, ficou super claro. Isso é muito consistente e coerente com o trabalho que vimos desenvolvendo em relação à taxonomia europeia, ou seja, essa abordagem de não ajudar de nenhuma maneira a, ao, ao aumento das emissões. Então, no caso, o que vocês fizeram em relação às usinas de carvão, isso é muito claro e muito interessante, muito importante. Eu acho que pode haver havido alguns investimentos, então, na área de gás no seu portfólio. Eu acho que isso é compreensível. Eu queria saber, quer dizer, como o senhor vê isso? Essa é uma pergunta que vem do público. Bem, essa é uma questão muito mais complexa, porque e é um problema enfrentado por a maior parte dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Nós estamos cientes, então, do terceiro objetivo no âmbito do Acordo de Paris, que é a transição. Então, nós temos à frente um desafio formidável, que é, então, aumentar a probabilidade de pessoas normais, pessoas que não têm acesso, digamos, à energia. E como tratar disso? Quer dizer, as pessoas pobres que não têm acesso à energia. Deveríamos eliminar
o uso do gás completamente, ou deveríamos dar a essas pessoas que atualmente não têm acesso à energia a possibilidade ou a esperança de poder usar a energia elétrica? Então, para nós, o que é importante para o nosso banco é que investamos mais em energias renováveis e limpas, por meio de novas tecnologias. Isso vai ajudar a sociedade futura a se distanciar de combustíveis fósseis no futuro. Então, ainda não podemos fazer isso neste momento, mas quando nos concentramos, quer dizer, o nosso foco é a alocação do maior volume de recursos possível para ajudar esses países que ainda dependem de combustíveis fósseis nessa transição rumo a uma economia de zero carbono. Bem, esse é um debate muito longo, na verdade, é uma resposta muito interessante. Naturalmente, no marco de investimentos de mudanças climáticas, atualmente não incluímos investimentos em gás natural, exceto quando a empresa está numa fase de transição. Então, a pergunta para o senhor Perrier, eu queria saber, quer dizer, a Mundi é um líder nesse setor já há muitos anos, eu queria saber até que ponto isso está ligado, por exemplo, à resposta que o senhor tem de empresas que atuam nesse setor e como o senhor vê, então, esses planos de transição. Então, acho que é uma questão mais sobre com qual rapidez ou quão cedo nós poderemos ter esse tipo de conversa com os atores do mercado. E eu queria saber a sua opinião sobre a aceitação desses princípios, então. Bem, eu disse na minha introdução que nosso DNA inclui, nos define como, digamos, uma empresa de investimentos responsável. E atualmente, até agora pelo menos, havia pouca preocupação com isso, pelo menos inicialmente. Nos últimos 4 ou 5 anos, houve uma aceleração real desses compromissos com a sustentabilidade a partir dos investidores, mas inclusive investidores empresariais ou corporativos. E estamos em um ponto agora que, na verdade, claro, as empresas trabalham conosco e querem maximizar seus retornos, seus lucros, mas houve, ano passado, uma declaração das empresas que investem em determinados setores e que diziam que as empresas estão aqui também para servir os interesses, quer dizer, dos valores da sociedade, nesse caso, a sociedade americana. Atualmente, todos estão engajados nesse processo. Então, nós temos um think tank, por exemplo, que inclui, então, o presidente da Total, que está lançando, na verdade, um grande plano nesse sentido, possamos até discutir a velocidade disso, mas, quer dizer, isso é só para provar que todos estão engajados. Então, a questão não é se há ou não um comprometimento. A questão é se há uma boa articulação entre qual é o objetivo do governo, dos reguladores e quais são os objetivos dos investidores e das empresas. Os investidores, aqueles que colocam os recursos aqui, podem acompanhar, então, essa transição energética, mas não podem defini-la. E voltando ao exemplo que eu dei antes, não podem definir se haverá ou não investimentos nucleares. Essa é uma decisão do governo. E, às vezes, há um pouco de confusão aí sobre quem define o quê. Então, o que define esses princípios de maneira permanente, isso é importante, e também o que o presidente Jim Nicholson falou sobre transição é muito importante. Foi feita
uma pesquisa pela Agência Internacional de Energia e que estabeleceu as necessidades energéticas em 2040 em relação às necessidades energéticas de agora. E, com base nisso, a energia nuclear deverá permanecer. Ao mesmo tempo, a energia derivada do carvão tende a diminuir e precisa diminuir muito. Ou seja, nós não acreditamos que nesse momento podemos suprimir o gás completamente, porque temos também objetivos de desenvolvimento. Então, é fundamental pensarmos na questão da transição, porque às vezes nós podemos temos, quer dizer, uma abordagem assim de essa energia é boa, essa energia é ruim, e não é essa a questão. A questão é que nós queremos reduzir as emissões de CO2 com base na melhor matriz energética possível, que atendam também às demandas de desenvolvimento e de fornecimento de energia elétrica para todos. Porque se colocarmos também as questões ecológicas e sociais lado a lado, teremos um outro problema também. Isso é percebido no mundo todo e na França também. Bem, nós temos um grande desafio à frente quando falamos de transição em nível global, e todos nós estamos falando sobre isso, sobre como precisamos prestar atenção em como as pessoas serão afetadas por essa transição no mundo inteiro. E é uma das coisas que nós queremos incluir nesse marco de investimento de mudanças climáticas, embora seja algo muito desafiador. Em relação à energia nuclear, é importante considerar que na taxonomia europeia, nós, pelo menos nos últimos 2 anos, a energia nuclear é claramente definida como energia de baixas emissões ou de baixo carbono, e claramente que algumas ressalvas em relação à segurança, etc., mas também foi feita referência à necessidade de uma pesquisa mais aprofundada feita por parte da Comissão Europeia, mas nós vemos onde esse processo está indo no âmbito da Comissão Europeia. Sim, eu estou ciente, mas, francamente, é um grande problema. É o mesmo problema, na verdade, porque não é uma abordagem científica. Se pensarmos qual é o principal desafio para a humanidade nos próximos 30 anos, bem, é como, então, promover o desenvolvimento em uma atmosfera limpa. Então, temos que considerar esse tipo de questão da maneira científica, com base na ciência. Então, nós teremos que explicar, por exemplo, aos nossos colegas na Índia, por exemplo, que eles não podem mais ter eletricidade porque nós não queremos mais usar carvão, então se eles continuarem a usar carvão, não terão energia elétrica. Então temos que pensar no desenvolvimento também. Sim, eu acho que é um debate, eu acho que eu não discordo disso, mas eu acho que a transição é algo muito complexo, sim. Sim, às vezes, quer dizer, dependendo de como olhamos, não é tão complicado assim. Bem, com base no marco, nós estamos analisando a taxonomia da União Europeia e essa conversa sobre transição energética, esse debate é desafiador e é por isso que precisamos analisar em mais detalhes para poder identificar os principais problemas. E a outra questão aqui, quando você fala dessa declaração dos líderes corporativos nos Estados Unidos no ano passado, eu acho que é uma questão muito importante, foi uma declaração muito forte, mas ainda nos perguntamos até que ponto isso vai comprometer os lucros, ou vai impactar os lucros. Bem, nossa pergunta é, nós esperamos que as pessoas reduzam seus lucros e seu retorno para atingir, então, esses objetivos de Paris? Bem, eu acho que a ideia de que há uma contradição entre desempenho financeiro e a consideração dos interesses sociais ou da sociedade como um todo em relação ao clima, em relação à social e à governança também, eu acho que essa ideia
é completamente errada. Bem, nós lançamos a Amundi em 2010, muitos de nossos investidores acreditavam que o mundo todo precisava ser responsável. Então, nós compartilhamos essa ideia com nossos investidores e, então, tínhamos também que provar para a diretoria das empresas que esse princípio era bom também para o desempenho financeiro das empresas, ao mesmo tempo que era bom para a sociedade. Nós precisamos considerar o longo prazo. Então, o sistema que era utilizado então até os anos 90, antes da crise, etc., esse sistema foi, digamos, ele era movido pela lucratividade no curto prazo. Então, nós tínhamos então essas ações que geravam lucros muito altos e os títulos também. Mas isso não considerava os interesses da sociedade. E isso, no longo prazo, não é sustentável quando pensamos, então, na sociedade como um todo. E se pensamos atualmente, uma empresa, por exemplo, que continua a usar o carvão, bem, isso seria um erro para todos do ponto de vista econômico. Uma empresa hoje que não considera a percepção dos investidores corre o risco de ser excluída dos portfólios dos investidores, simplesmente porque não adota princípios mais sustentáveis. Então, é uma questão econômica que tem a ver, sim, com o desempenho financeiro e econômico no longo prazo, porque quando se fala de transição energética, estamos falando de um período de 20 a 30 anos, e também os interesses da sociedade. E, da mesma maneira, se eu posso dizer, em relação à questão social, a ideia de que uma empresa pode ter um desempenho muito bom, sem considerar as pessoas, isso é errado. Não. Então, essa se tornou uma parte central de toda a filosofia de investimento da Amundi nos últimos anos, desde 2010 em particular. Houve, então, uma mudança no seu engajamento. Mas eu acho que eu tenho uma pergunta aos dois, uma outra pergunta para os dois. Vamos dizer, se uma pessoa está investindo nos mercados emergentes, como pode ter acesso a esses fundos? Porque atualmente esses investimentos estão nos mercados desenvolvidos, a maior parte do dinheiro está lá nos países mais ricos, a tecnologia, as metodologias também, mas, na verdade, o que precisamos fazer nos próximos 20, 30 anos é atuar mais nos mercados emergentes e como incluir, então, os mercados emergentes no âmbito do marco. Vamos começar com o senhor Perrier. Bem, nossa definição de países emergentes é uma definição antiga, eu acho. Eu acho que essa definição não é mais relevante, ou seja, aquele índice usado por gestores de investimento, eu pessoalmente acredito que, quer dizer, sinceramente, a China é um país emergente? Eu não acredito nisso, eu não acho que isso seja verdade. Naturalmente, hoje o sistema financeiro é dominado por, principalmente pelos Estados Unidos, isso é um dado de fato, mas se você é um investidor, você está buscando, então, os grandes valores, né? E onde esses recursos estavam nos últimos 20 anos e onde estarão nos próximos 20 anos. Onde esse lucro estará nos próximos 20 anos? Estará nesses países, na Ásia, na África, etc. Então, nós estamos estamos transitando rumo a um novo sistema econômico com um novo equilíbrio
de poder econômico entre, digamos, diferentes países. Eu tenho amigos que lecionam e que atuam nesse setor, inclusive em Singapura e também em várias partes do mundo, e que acreditam que até 2050 os maiores PIBs do mundo serão a China, os Estados Unidos e a Índia. E essa mudança climática ocorre em um mundo que está mudando. E os investidores, quando pensam no futuro, se esses investidores mirarem ao futuro com os óculos do passado, não terão um bom desempenho. Então, eu não estou muito preocupado ou ansioso com o fato de esse tipo de iniciativa se vai levar mais dinheiro ou não aos países emergentes. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Sim, então, presidente Jin, eu vou, então, adicionar alguns comentários, os comentários do senhor Perrier. Eu diria que a possibilidade de manter o aumento da temperatura nos limites estabelecidos pelo Acordo de Paris, na verdade, essa é uma função da duração do período de transição, ou seja, quanto maior for esse período de transição, mais desastroso isso vai ser para, digamos, o contexto das mudanças climáticas. Mas se reduzirmos, então, a duração dessa transição, para isso precisamos mobilizar mais recursos para o financiamento e para a mitigação das mudanças climáticas. O que está implícito no Acordo de Paris, pelo menos na minha opinião, é a consideração, ou a consideração séria da realocação dos recursos para o desenvolvimento, para investimentos também, considerando objetivos de longo prazo para os investimentos, em vez de considerar o que vai acontecer depois de amanhã, digamos. Se as pessoas investem em algo que pode gerar uma melhoria momentária no seu padrão de vida, mas que não vai ter impactos positivos para as mudanças climáticas, na verdade, esse tipo de investimento está fazendo o contrário, está sendo negativo para as pessoas. Então, temos que ter uma visão holística e compreender que tipo de investimento precisamos promover e realizar. Eu acho que isso é crucial. E se conseguimos mobilizar recursos para a mitigação das mudanças climáticas, isso quer dizer que podemos reduzir esse período de transição e podemos atingir muito mais. Mas isso não é algo que as pessoas consideram necessariamente, porque muitos investidores querem dinheiro rápido. Então, eles não levam isso muito a sério. E aqui, então, chegamos ao papel dos bancos de desenvolvimento. Bem, quando combinamos esses recursos, claro que nós temos que atuar conforme os pedidos, as demandas dos investidores, mas nós podemos orientá-los e conscientizá-los sobre a melhor maneira de obter os melhores retornos, os melhores resultados, tanto em relação à mitigação das mudanças climáticas e também à melhoria da qualidade de vida das pessoas no longo prazo. E isso é o que nós podemos esperar atingir. Então, o financiamento é importante, mas o mais importante é essa orientação. Então, orientar as pessoas e orientar os investidores sobre o que fazer com seus recursos nos próximos 20, 30 anos. E eu permaneço muito otimista de que estamos fazendo algo extremamente importante. Nós nos engajamos, nós interagimos com empresas de vários setores. E quando interagimos com empresas europeias, nós, asiáticos, estamos trabalhando, na verdade, lado a lado. E isso é o símbolo mais significativo da função e da importância desse banco.
Então, apesar de todas as dificuldades, eu acredito que nós podemos fazer uma diferença. Muito obrigado. Bem, nós ainda temos ainda uns 2 ou 3 minutos. Eu gostaria de fazer uma pergunta importantíssima aos dois. Bem, moedas locais. Bem, investidores na Indonésia, na África, na Índia. Bem, essas empresas conseguirão atrair investimentos em moeda local? Bem, eu gostaria de saber se os senhores podem dar um pouco de esperança para os nossos ouvintes. Sim, eu acho que as duas possibilidades existem, ou seja, as emissões em moedas locais ou então em outras moedas. Sim, então a resposta é sim, sim, sim. Bem, isso é muito bom. Acho que isso é muito importante em termos de garantir que estamos evitando problemas, então, que tivemos no passado em alguns mercados, porque não havia emissões de moedas locais. Bem, nós temos esse marco de investimentos em mudanças climáticas que já está sendo lançado agora. E, por favor, analisem esse marco e se os senhores têm uma empresa ou se vocês pretendem emitir títulos, é importante verificar com base no marco se os senhores se qualificam com base, então, nesse marco e também na estratégia de investimento que estamos propondo. Então, eu recomendo realmente que os senhores analisem esse marco. E eu gostaria de voltar com uma outra pergunta para os dois. Eu gostaria de que me falassem um pouco mais, inicialmente o senhor Perrier. Eu sei que o presidente Jin já fez um comentário final, mas eu gostaria que voltassem a falar um pouco mais, com base nesse marco de investimentos, quais são as suas expectativas para o futuro próximo, para os próximos 2 ou 3 anos? Bem, senhor Perrier. Bem, inicialmente, da mesma maneira que o presidente Jin, eu sou muito otimista em relação ao futuro. Eu acho que a humanidade tem as habilidades técnicas e os recursos para superar com êxito os desafios da mudança climática. Eu acho que a questão é, quer dizer, em diferentes níveis, em nível governamental, em nível de investidores, em nível empresarial, como faremos isso? Mas é possível, é viável. E essa iniciativa, para mim, como parte de uma estratégia global da Amundi, nós reconhecemos que muitos investidores falam conosco, vêm falar conosco, ou virão falar conosco e dirão, bem, sim, vocês lançaram esse marco, nós analisamos o marco, nós acreditamos que é um marco muito sólido e nós pretendemos implementar, então, esse marco nos nossos investimentos. Bem, eu acho que 10 anos atrás, a energia era uma coisa muito específica, era só um setor. Agora, na verdade, é o que mais está ao centro das conversas. Eu acho que esse tipo de marco, esse tipo de conversa, na verdade, se tornou importante para todos. E eu acho que é importante incluir a transição nas nossas conversas e nos nossos pensamentos. Sim, muito obrigado. Presidente Jin, muito obrigado. Eu, inicialmente, queria dizer que eu estou muito otimista e confiante. Trabalhando junto com a Amundi, nós pretendemos divulgar, então, o que vem sendo feito nesse setor. E o que nós queremos é oferecer aos nossos investidores, compartilhar com os investidores nossa confiança. E eu acho também que podemos usar, então, essa nossa carteira como maneira de demonstrar a utilidade do marco. Isso vai, na verdade, incluir questões monetárias, mas também questões de retorno. Eu acho que isso nos ajudará a convencer, então, investidores a trabalhar conosco. E isso permitirá que nós divulguemos as nossas conquistas, os nossos resultados, e
e, como consequência, vamos mobilizar mais investidores institucionais para trabalhar junto conosco. Eu sei que temos ainda um desafio à frente, temos muito a fazer, mas somos confiantes no sucesso desse marco. Sim, muito obrigado. Bem, e eu tenho que dizer, presidente Jim, na verdade, que a sua confiança, na verdade, é uma força da natureza. É incrível o que o senhor já conseguiu fazer em pouquíssimo tempo e realmente é entusiasmante. Bem, aos nossos ouvintes, eu gostaria de dizer que nós sabemos que temos um desafio à frente e é um desafio imenso. Mas, quer dizer, transformar a economia global e colocá-la em um caminho sustentável de baixo carbono, na verdade, levando em consideração todas as questões sociais que mencionamos aqui, é, na verdade, uma tarefa hercúlea. Mas isso com base no novo projeto de uma economia que leve em consideração as mudanças climáticas. Estamos falando aqui de pelo menos de 90 ou de trilhões de dólares que precisamos investir para fazer essa transição. Então, é algo realmente importante. Muitas pessoas estão interessadas em investir e muito do que precisamos fazer, na verdade, é em relação ao desenvolvimento industrial, desenvolvimento global, desenvolvimento da informação, tudo isso pode ser elaborado com base em propostas de investimento. Ou seja, já temos empresas que estão considerando a transição nos seus portfólios. Naturalmente, precisamos acelerar o passo. No ano passado, as emissões ficaram, então, de flatline, digamos, elas se reduziram, mas não é suficiente. Nós precisamos, então, manter essa redução ao longo do tempo. E esse é o grande desafio. Nós provamos já que os investidores colocarão seus recursos no local certo se nós dermos a oportunidade a eles e dermos a informação sobre o que são esses novos mercados, esses novos títulos, instrumentos de investimento. E o que nós vemos, então, é um exemplo de como essas pessoas podem estar interessadas. Já temos exemplos disso em alguns mecanismos de investimento. E já temos a prova de que, se dermos a eles a oportunidade de investir em soluções climáticas, esse dinheiro chegará, porque vimos assim, como os títulos verdes vêm superando os títulos comuns em termos de atração de interesse. E amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso, então, também continuaremos falando sobre essa economia de transição, e eu sei que não é suficiente. Eu acho que o líder em todo esse processo é o Banco Popular da China, mas, na verdade, não é o único. 66 bancos centrais estão participando dessa conversa. E muitos governos também estão engajados, principalmente na Europa, e nós esperamos ouvir, talvez, até mais comprometimentos e acordos significativos nesse setor, talvez nas próximas 2 ou 3 semanas. E a China também tem sua nova política de infraestrutura, que é fantástica, e a promoção de veículos elétricos, e também a expansão na Índia do uso de recursos renováveis, e o que também vai eliminar ao pouco o uso do carvão. Naturalmente, é uma questão desafiadora pelo tamanho da população e da economia, mas estamos no caminho certo. E ontem, ouvimos as palavras do governador de Lagos, na Nigéria, e ele falou assim, entusiasmou todos com sua visão do que eles querem para a sua cidade e que eles querem até o final. Então, desse século ter uma economia, ou dessa década ter uma economia completamente verde. Então, o que acontece é que agora, quer dizer, estamos nos movendo, e esse marco é prova disso. Ou seja, partir das palavras e ir também rumo às ações, e como mobilizar, então, mais recursos e atrair mais
títulos para isso, para ajudar, então, a promover mais fluxos de capital e mais rápidos. Então, esse marco já está oficialmente lançado, está lá disponível para todos, está aí no aplicativo. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao AIB e a toda a sua fantástica equipe, presidente Jim, que promoveu e inventou toda essa ideia fantástica na Ásia. E muito obrigado, senhor Perrier, por sua grande equipe, que nos mostra como isso pode ser feito. E eu gostaria de lembrar a todos que já há $500 milhão comprometidos com esse marco e agora estamos buscando co-investidores. Por favor, participem conosco nessa nova abordagem extraordinária para responder e superar um desafio extraordinário. E repetindo as palavras do presidente Jim, nós teremos sucesso. É isso que nós temos certeza. E muito obrigado a todos por participar desse debate conosco hoje. E nós começaremos a próxima sessão desta conferência em 15 minutos. Então, os senhores têm tempo exatamente de tomar um café e pegar algo para beber rapidamente e nos vemos daqui a 15 minutos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.